Hoje é um dia certamente de festa no céu, porque pessoas se entregaram a Cristo e tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Tenho certeza que hoje o céu está em festa e nós também, nossos corações estão alegres, estamos todos felizes e agora preparados para ouvir a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez que me foi dada. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Essa semana foi uma semana um pouco difícil. Assim que eu recebi o convite para vir pregar, eu me senti mal, passei muito mal essa semana, coisa que não é muito comum. Por 2 vezes eu tive que correr nas pressas para o hospital, uma vez de madrugada, e passei a madrugada inteira no hospital. E eu, recentemente, há pouco tempo, estava muito mal e pensei que não pudesse estar aqui hoje. Mas Deus, com sua graça, me preservou e me trouxe aqui. Eu quero também agradecer vários irmãos, me senti muito querido, muito amado. Vários irmãos da igreja, uns me ligaram, outros me escreveram, me deram dicas, me ajudaram. Muitos oraram por mim. Quero que saiba que sou muito agradecido a todos vocês. E vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Eu convido a igreja a abrir. Vamos ler 2 pequenos textos da palavra do Senhor. O primeiro está em Lucas 9, 23. Todos que têm Bíblia, acompanhem comigo. Lucas 9, 23 é o primeiro texto. E o segundo vai estar em Mateus 28. Apenas o versículo 23 de Lucas. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. E o próximo texto está em Mateus 28, 19. Apenas o versículo 19 também. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encurva sua cabeça mais um minutinho. Senhor Deus, esta é a tua palavra, e aqui estão os corações, Senhor. Vem, Senhor, falar conosco, me usa como instrumento da tua palavra, que eu não fale nenhuma palavra de mim, mas que tudo possa vir de ti, direto do teu coração, do trono da tua graça. Que nós possamos receber essa palavra, Senhor, e botar em prática. É a oração que eu te entrego no nome de Jesus. Amém. A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje tem como título: o verdadeiro discípulo. O que é ser um verdadeiro cristão? Um cristão genuíno? Aquela pessoa que realmente nasceu de novo. Nós vemos que a população evangélica, graças a Deus, no mundo tem crescido. A gente vê no Brasil, as estatísticas dizem que 25% da população no Brasil hoje se intitula evangélico, cristão. Isso dá uma pessoa em cada 4, o que aparentemente é muito bom. Agora, quantos são realmente nascidos de novo? Essa é a questão. Quantos são realmente cristãos genuínos, verdadeiros? Porque se a gente for olhar na história dos avivamentos e na história do crescimento da igreja, toda vez que a igreja cresce, toda vez que o número de cristãos aumenta, tem que baixar a criminalidade, tem que diminuir assaltos, tem que diminuir a corrupção, não é verdade? E isso a gente vê que no Brasil não tem acontecido. Estou usando o Brasil como exemplo porque é a pátria da maioria de nós aqui, né? E a gente vê então um número crescente de pessoas que se dizem evangélicas e, ao mesmo tempo, está crescendo os crimes, tem crescido assaltos, toda espécie de crimes hediondos, crescendo ao mesmo tempo que o número de evangélicos. E isso é muito preocupante. Nós somos
no meu ponto de vista, uma das piores gerações de cristãos de todos os tempos, se não a pior. Por quê? Nós somos uma geração que, na sua maioria, não tem cultura bíblica nenhuma. Na sua maioria, não tem vida de oração. Nós somos uma geração de cristãos que tem dificuldade de perdoar. Temos dificuldades de ajudar ao próximo. A maioria de nós somos crentes domingueiros que vão na igreja uma vez por semana, que ora só quando está na igreja, que lê a Bíblia só quando está na igreja. Mas o verdadeiro cristianismo é uma vida vivida, imitando a Cristo, sendo parecido com o Senhor. E nós vemos que hoje, nós somos, muitos de nós, às vezes frios, às vezes temos problemas com o irmão, com o outro. E se nós temos que ser seguidores de Cristo, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que em Mateus 7, que o cristão ele tem que produzir frutos, ele é conhecido pelos frutos que ele produz. Quero que você reflita um minutinho nessa noite. Quantos frutos você tem produzido? O que você tem trazido para o Senhor? Como você tem falado do Senhor aí fora? Você sabia que o melhor método de pregação que nós temos é a nossa conduta, a nossa vida, é o nosso testemunho? Através do nosso testemunho é que nós podemos alcançar muitas pessoas. Isso é o principal método que nós temos. Nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, nós temos a obrigação, nós temos a missão de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de anunciar a Cristo. Nós não podemos ser egoístas de aprender, vir aqui aprender, conhecer as maravilhas do reino e guardar só para a gente. O que Deus quer nos falar nessa noite é que isso que você tem com você, que é o Evangelho, que são as boas novas, você tem que passar isso adiante. Você tem que, em qualquer oportunidade que você tiver, anunciar a Cristo. O tempo está passando. Estamos caminhando para o final dos tempos. É chegada a hora. Nós temos que anunciar, nós temos que pregar. Você tem que ter compaixão das pessoas, tanto aquelas próximas a você, um pai, uma mãe, às vezes o esposo. Pare e pense na sua família. Quantas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo? Provavelmente todos ouviram falar um pouquinho, mas quem realmente se entregou? E essa missão é sua, é minha. É você que tem que conquistar, começando em casa, começando na família. É você que tem que conquistar essas pessoas. Eu vou te dar um exemplo mais ou menos como que é. Vou figurar o exemplo, o que é você ter que ir anunciar o Evangelho. Imagina que, pensa nas pessoas próximas a você, pessoas que são muito queridas para você, mas que ainda não se entregaram completamente a Cristo. Imagina que elas tem um trilho de trem, e lá no fundo vem aquele trem, aquela locomotiva gigante, toda velocidade. E essas pessoas da sua família, elas estão amarradas no trilho. Estão presas, acorrentadas. E você é a única pessoa que tem na mão a chave para abrir o cadeado e as correntes. Só que você está sentado debaixo de um coqueiro na praia, tomando água de coco, e o trem está vindo. E a locomotiva está vindo. E você está lá. E o trem está chegando. E você está lá. É mais ou menos isso que acontece. Você tem o Evangelho para você. Você tem a chave na sua mão. E tem gente da sua família, talvez a sua avó, seu avô, talvez já partiu,
ou talvez está quase, não sabemos. Ou aquela pessoa querida, um amigo, um companheiro de trabalho. A gente pensa que pregar o Evangelho, falar de Jesus, é só para na África, na Índia, é só para pessoas distantes. Não. Há pouco tempo atrás, teve uma irmã aqui da igreja que plantou uma semente no coração de uma pessoa, e eu fui regar, eu fui pregar para essa pessoa, preguei quase que de Gênesis a Apocalipse. A irmã deu uma Bíblia para a pessoa, e eu fui conversar com essa pessoa, que ele veio me perguntar, e eu fiquei surpreso, porque ele falou, um rapaz de 25 anos que nunca tinha aberto uma Bíblia. E não mora na roça, não, mora em São Paulo. Está morando aqui agora. A irmã Neuci deu uma Bíblia, plantou a sementinha, e eu comecei a conversar. Eu fiquei espantado. Como que um rapaz de 25 anos, que vive socialmente, nunca tinha aberto uma Bíblia, não conhecia um versículo direito? Para você ver que muita gente ao nosso redor, talvez lá no seu trabalho, na sua escola, não conhece a Jesus. Já ouviu falar lá atrás, lá longe, mas não tem contato, não sabe que Ele é o Salvador, não sabe que Ele pode transformar a nossa vida. Então você tem que se preocupar, com a salvação dessas pessoas. O verdadeiro discípulo, ele tem entranhado nele a vontade de falar de Jesus, de pregar. Existem diversas maneiras de você apoiar. Talvez você fale assim, mas eu sou muito tímido, eu não sei pregar, eu não sei falar. Imagina quando o missionário vai para o campo missionário. Ele depende de suporte financeiro, ele depende de oração, ele depende de ajuda. Então, se você não sabe, não vai para o campo missionário, talvez você pode patrocinar a obra, talvez você pode dobrar o seu joelho e orar. O importante é fazer parte. É fazer parte das pessoas que propagam as boas novas. Fazer parte desse grupo que está interessado em anunciar a Cristo. As multidões estão perecendo, estão indo para o inferno, estão vivendo a vida. E nós, às vezes, muitos de nós, ficamos só sentados no banco da igreja domingo à noite. E a nossa vida, irmão, nossa vida passa assim. O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz que a nossa vida é como um vapor, que logo desaparece. Você já viu um vapor? Quando você abre uma panela, sobe aquele vapor, uma panela de água fervendo, sobe aquele vapor, dura o quê? 2 segundos, 3 no máximo. Assim é a nossa vida. O Salmo 90 também diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, passa rápido. Então nós temos que aproveitar toda a chance. Dá um folheto, dá uma Bíblia, convida para vir na igreja. Alguma coisa eu tenho certeza que você pode fazer. De alguma maneira você pode fazer parte dessas pessoas que anunciam o Evangelho, que anunciam Jesus. Pode ser com o seu testemunho, pode ser convidando para vir para a igreja, dando um CD, mostrando uma mensagem na internet. Hoje está muito fácil. Hoje, Jesus está sendo pregado na televisão, na internet, nas rádios. Hoje você tem acesso, nós temos acesso. Então nós temos que pregar. Porque vai chegar um dia na história, que nós vamos estar diante de Deus, no dia do grande julgamento, diante do trono de Deus. E a única coisa que vai ter importado na sua vida, quando você estiver diante de Deus, a única coisa que vai ter importância
vai ser o que você fez para Cristo quando você viveu na terra. É isso que ele vai te perguntar. Lá não vai ser importante meus diplomas de faculdade, não vai ter importância nenhuma. Lá não vai ser importante quantas casas você teve, quantos carros você trocou durante a sua vida, quanto dinheiro você guardou no banco. Não, naquele dia não. Tudo isso vai perder a importância naquele dia. Veja bem que eu não estou dizendo que você não deve correr atrás, você tem que correr atrás sim, e ter uma vida boa sim. Mas o mais importante naquele dia, quando você chegar diante do Deus Todo-Poderoso, a única coisa que Ele vai te perguntar: o que você fez por mim? O que você fez por Jesus? E qual vai ser a sua resposta? Você vai chegar e falar: ah, ganhei tantas pessoas. Quantas pessoas você vai apresentar para Cristo naquele dia? Quando chegar lá, eu tenho certeza que a sensação que nós vamos ter é a seguinte: quando a gente chegar no céu, puxa vida, por que eu não preguei mais? Por que eu juntei tanto só para mim? Por que eu comprei tantas casas? Tudo agora apodreceu, não vale nada. Agora, quantas vidas eu ganhei? Para quantas pessoas eu preguei? Quantos corações eu atingi com o meu testemunho, com a minha palavra? Alguns de vocês já assistiram aquele filme A Lista de Schindler? Esse filme tem uma lição muito interessante. Conta a vida de um homem chamado Oskar Schindler. Esse homem, ele era um alemão. Ele não nasceu exatamente na Alemanha, mas nasceu numa comunidade que falava alemão, e ele se filiou ao nazismo, ao partido nazista. E ele começou, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ele começou a seguir os passos do pai, trabalhando. O pai dele vendia umas máquinas agrícolas, ele começou trabalhando com o pai, ele começou a prosperar. Ele tinha vários funcionários judeus, e foi na época que Hitler começou a aprisionar os judeus e massacrar os judeus. E Schindler se sentiu compadecido daqueles judeus. O que ele fez? Ele começou a comprar os judeus, começou a pagar dinheiro pela vida deles. Começou a subornar os soldados de Hitler para comprar o judeu. E ele que até nesse momento ele já era um empresário rico, tinha mais de 800 funcionários, muitos deles judeus. Ele se compadece porque os judeus estavam sendo massacrados pelo Império Alemão. Então ele começa a pegar o dinheiro do lucro dele e comprar judeu, para libertar daquelas câmaras de gás, daquelas atrocidades. E ele começa a comprar, e ele vai comprando, e aquilo vai fazendo bem para ele, até que chega um momento que acabou o dinheiro, a reserva dele. Então ele começa a vender uma casa e compra mais judeu, vende a propriedade e compra mais. E começa a vender tudo que ele tem. Então ele saiu de ser um grande empresário, ele tinha 2 ramos muito prósperos, ele acabou com tudo para comprar judeu, para livrar os judeus da morte. E no final da história ele fica pobre, e ele chegou a comprar mais de 1.100 judeus, quase 1.200. Ele comprou e libertou. Aí no final do filme mostra ele no carro, e ele viu que todos os que ele comprou foram libertos, realmente não morreram. E ele olha para ele e ele vê: nossa, eu ainda tenho esse carro. Ah, mas eu podia ter dado esse carro. Esse carro valeria mais uns 5. Por que eu não dei o carro? Esse é meu anel. Para que eu preciso desse anel? Ele valeria pelo menos mais 1 ou 2. E o final da história dele, ele fica pobre, mas liberta esse quase 1.200 judeus. E é interessante do filme que ele chega no final e ele falando que ele ainda queria fazer mais, libertar mais. Ele abriu um pouco de mão dos bens materiais dele, das posses dele, para ganhar vidas. O que será que nós temos feito para
ganhar alguém para Jesus. Como eu falei, olhe para a sua família. Talvez a sua mulher, o seu marido. Será que o seu testemunho está sendo como deveria ser? Será que toda oportunidade que você tem, você fala de Jesus, você mostra? Irmãos, nós não temos que ter a habilidade de convencer a pessoa a aceitar a Cristo. Nós temos que anunciar, nós temos que mostrar. O Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo é que convence e transforma. Eu conheço vários casos de pessoas que, se você olhasse, você jamais diria que um dia ia ser salvo. Eu contei um dia uma história uns 2 anos atrás, quando eu dava aula na escola dominical. Eu me lembrei dela aqui agora. Eu quero compartilhar com a igreja também. Eu ouvi uma história de um homem. E ele nunca tinha ido numa igreja, não queria saber de nada de Deus, do Evangelho, nada. Ele gostava mesmo era de tomar uma pinguinha, tomar uma branquinha. E ele era dia e noite, tomava sem parar. Bebia. E esse homem, um jovem ainda, ele morava nas ruas, ele estava semanas sem tomar banho, sujo, descabelado, todo fedido na rua, e ele nunca quis. O negócio dele era beber. Ele bebia tanto, que o pessoal chamava ele de fogo eterno, porque ele nunca estava são. Estava sempre bêbado, sempre bêbado, sempre bêbado. E ele tinha, na verdade, um outro apelido também, na comunidade lá. O nome dele era João. Ele tomava tanta pinga, que o apelido dele era João Pinguinha, de tanto que ele tomava. E tinha um irmão, tinha uma igreja evangélica lá, que tinha um irmão que estava sempre, que via, se compadecia dele. Sentia, eu estou aqui bem vestido, alimentado, indo para a igreja. Toda vez que eu passo na rua, eu vejo esse pobre, ele era um rapaz bem negro, bem sujo, mal vestido. E ele se compadecia, ele sempre convidava o João. Todo mundo chamava ele de João Pinguinha, fazia gato sapato dele, e ele, ô João, vamos para a igreja. O João falava assim, só se tiver uma branquinha lá. Não, João, vamos para a igreja, te prometo que lá tem uma coisa muito melhor. E foi insistindo até que ele aceitou ir. E ele chegou na igreja, o pastor estava pregando sobre os 2 caminhos, sobre o caminho que dá a salvação e o caminho da perdição. E ele ainda meio bêbado, estava entendendo só parcialmente, mas é aí que eu falo, que o Espírito Santo ele entra e ele faz a diferença, ele faz a obra. O pastor trouxe uma mensagem, ele ouviu, esse irmão estava do lado dele, e na hora que o pastor chamou lá na frente no altar, ele resolveu entregar a vida dele para Cristo. Sujo, mal vestido, do jeito que ele estava. Ele foi lá na frente, ele entendeu a mensagem do Evangelho. Ele entendeu que havia uma saída, ele viu uma luz no fim do túnel. E ele foi. E ele chegou lá, o pastor orou com ele. Ele se entregou, se rasgou o coração, se entregou mesmo para Jesus. E a partir daquele momento, ele estava sendo transformado. E aí alguns irmãos da igreja deram assistência, deram roupa, arrumaram um lugar para ele dormir. No outro domingo, vem o João para a igreja. Agora está arrumadinho, banhozinho tomado, cabelo cortado. Dente ele não tinha na boca ainda não tinha dado tempo. Ele estava lá. E aí que a gente vê. A última notícia que eu ouvi dele, ele estava no seminário, estudando para ser pastor. Ou seja, há saída, há solução. Por mais difícil, por mais duro que seja um coração. Talvez você tenha um amigo que você fala, nossa, esse é coração duro, esse eu já convidei, ele não vai. Esse eu já preguei, ele não vai. Esse eu já dei um livro, ele não lê. Eu já dei um CD. O que Deus quer te falar nessa noite. Não desista. Não desista. Continue anunciando. Continue falando.
Mesmo que a chance que você tenha seja pequena, fale. Mesmo que quando você fale e a pessoa do outro lado vai rir, vai achar esses crentes aí, não desista. Não deixe de falar. Romanos 10, 14. Queria que os irmãos abrissem comigo. Romanos 10, 14. Já estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como essas pessoas vão ouvir? Porque se ela ouvir só superficialmente, lá longe, Deus, Jesus, eles vão achar que é como uma outra religião qualquer. Como ouvirão se não há quem pregue? Cabe a nós pregar o Evangelho, cabe a nós anunciar a Cristo. Para termos, como vimos hoje, uma festa onde 11 pessoas se batizaram. Vocês que batizaram hoje, deixa eu dar só um recadinho para vocês aqui. Vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. Não vai ser fácil, porque segundo o mundo, ser crente é careta, crente é quadrado, crente é só para dar dinheiro para a igreja. É isso que o mundo prega, é isso que eles vão falar. Mas não cesse, não pare de estudar esse livro, de buscar esse livro. Quanto mais você buscar esse livro, mais Deus vai falar no seu coração, mais sua mente vai abrir, mais você vai entender a mensagem do Evangelho. Então não deixe de falar, não deixe de estudar. Parabéns para vocês que tomaram essa decisão, se uniram ao corpo de Cristo. Vocês são muito bem-vindos e que vocês cresçam espiritualmente com esse desejo de trazer mais pessoas, de anunciar a Cristo. Quando Jesus estava subindo com os discípulos dele, qual foi a última ordem que ele deixou? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão. É para isso que estamos aqui. Deus poderia ter mandado os anjos, mas Ele escolheu a nós, os cristãos. Como eu falei, tem muita gente no nosso meio, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, que nunca abriu uma Bíblia, que nunca leu, que nunca meditou na palavra. E isso cabe a você e cabe a mim. Ezequiel 37, 33, tem um texto que se chama O Atalaia de Israel, para a gente encerrar. Você sabe o que é um atalaia? Atalaia é aquela pessoa que fica na torre, é como um vigia, né, que está na torre, para anunciar quando o inimigo vem. Quando o inimigo vem, o atalaia ele toca a trombeta. Eu queria que você levasse para casa esse texto, anotasse, estudasse em casa Ezequiel 33, versículo de 7 a 9, mais especificamente. Esse texto é um dos textos mais bonitos, que mais me toca na Bíblia. Ezequiel 33, 7. Fala sobre o atalaia de Israel. A Bíblia diz que você é possuidor do conhecimento, você é possuidor do Evangelho, porque você sabe que Cristo morreu por você, que para você entrar no céu você tem que aceitar Jesus. Você tem esse conhecimento, que bom. Só que o mesmo texto diz que se você não avisar o ímpio, se você não avisar ao seu avô, ao seu primo, tia, marido, se você não avisar no dia que ele partir, se porventura partir sem Cristo, Deus vai cobrar o sangue dele, da sua mão, da minha mão. A função do atalaia, então, é avisar quando o perigo vem. Você
é o atalaia de Cristo nessa vida, nesse mundo, na sua família, na sua empresa, na sua sala de aula. A você coube a missão de transmitir o Evangelho. E quando vem, o atalaia toca a trombeta e as pessoas se preparam. E eu vou te dizer que ele está vindo. Jesus está vindo. Já podemos sentir as dores do parto. As primeiras contrações estão aí. As profecias estão se cumprindo. É chegado o tempo. Nós temos pouco tempo. Nós temos pouco tempo. E nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos pregar o Evangelho. Eu quero que você saia daqui nessa noite tendo sido tocado, tendo sido instigado, assim que você tiver oportunidade. E mesmo se você não tiver muita oportunidade, porque 2 Timóteo 4,2 diz assim: conjuro-te que pregues a palavra, instes, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, se o momento for oportuno, pregue a palavra. Se o momento não for oportuno, pregue a palavra, anuncia Cristo, fala de Jesus. E pode ter certeza, cada vez que você anuncia, cada vez que você fala, você está juntando para você tesouros no céu. Eu quero terminar essa palavra então, dizendo: o trem está vindo, a locomotiva está vindo, o inimigo está vindo. Você vai libertar as pessoas que estão no trilho? Você vai tocar a trombeta e avisar que Cristo está chegando? Essa é a sua missão. Esse é o seu dever, é o meu dever. É para isso que Deus nos deu o privilégio. Porque a Bíblia fala que a Deus aprove a salvar o homem através da loucura do Evangelho. Porque para o mundo, para os sábios, isso aqui é loucura, isso aqui. Mas para nós é poder de Deus, porque nós cremos. Então vocês são pessoas privilegiadas, pessoas separadas, pessoas salvas. Mas não sejamos egoístas. Vamos passar adiante. Vamos botar nossa bolsinha nas costas, sair do nosso conforto e vamos pregar o Evangelho. Quero que você curva a sua cabeça nessa noite. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe. Não era o que eu queria pregar. Uma palavra de exortação, de aviso, que nossa é a missão de pregar. Começando daquelas pessoas que nós amamos à nossa volta, os nossos familiares, até os drogados, prostitutas, os encarcerados, as pessoas da rua, até aqueles que nos perseguem. Todos eles precisam do Evangelho, todos eles precisam de Cristo. Todos eles precisam ser transformados. O bêbado, o adúltero, o ladrão, o homossexual, o idólatra. Que nós possamos, que nosso coração possa arder, queimar, incomodar, para que nós possamos ir e pregar a palavra. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem nos preparado e nos capacitado para essa corrida. E essa missão que nos foi confiada de propagar as boas novas, propagar o Teu Filho Jesus, o Teu Evangelho. Ah, Senhor, sabemos que o Teu tempo está próximo. E nós, como igreja, queremos subir contigo. Mas nós também estamos aqui, Senhor, orando e clamando por aquelas vidas que não te conhecem, ou que os corações que se endureceram para a Tua palavra, para o Teu Evangelho. Ah, Deus, vem estar capacitando essa igreja, essas pessoas, que daqui saiam pessoas que vão pregar a Tua palavra, que vão sair
por esse mundo. Outros vão patrocinar, vão ajudar, vão contribuir com o teu reino, que também é uma forma de pregação. Uns vão pregar com o testemunho, outros vão desbravar, vão para outros países, para outras cidades, para falar de Ti. Venha, Senhor, nos dar capacidade, nos capacitar, nos encher do Teu Espírito, para que nós possamos ser cristãos verdadeiros. Como o título da mensagem diz, um discípulo verdadeiro, aquele que imita a Cristo. Pois a Tua vida aqui, Senhor, nessa terra, foram 3 anos de ministério, pregando e anunciando as boas novas. E o Senhor confiou isso a nós. Venha estar conosco. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.